meus amigos, chegamos aqui no PES Brazucas, modo carreira com o Atlético Paranaense. Chegamos para a 25ª rodada do Brasileirão aqui também. Vamos passar a rodada. Teremos Avaí e Atlético Goianiense, Flamengo e Ceará, Corinthians e São Paulo, clássico em São Paulo, Internacional e Bahia, Atlético Paranaense, Vasco, Cuiabá e Palmeiras, Sport e Grêmio, Santos e Fortaleza, Botafogo do Rio de Janeiro contra o Atlético Mineiro e o Bragantino contra a Chapecoense. O Atlético é o líder com 64 pontos, o Vasco é o 11º com 31 pontos aí. Os artilheiros é Mauro Zarate do Atlético Paranaense com 16 gols, João Rojas do São Paulo com 15 e o Renato Kaiser do Atlético Paranaense com 14 gols também. Então vamos lá para a rodada do Campeonato Brasileiro. Mexeu o Kelvin, vai pro banco, né? O Abner, vem o Alan aí, colocar o Alan para jogar. Então vamos lá, partiu pro jogo Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Vigésima quinta rodada do Campeonato Brasileiro, vem Atlético, vem Vasco. Vamos à formação do Furacão, que é um 4-3-3. Vamos à formação do Vasco, que é um 4-3-2-1. Vamos lá, saída do Furacão. Rola a bola. Começa aqui na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Vasco. Já é o Atlético. A equipe do Vasco recupera ali o Thiago Heleno. Terence vai levantar para quem? Tinha o Thiago Heleno. Volta o Renato Kaiser. Vem a bola no Alan. Também um Furacão. Olha o Atlético chegando. Olha o Zarate. Defendeu o goleiro do Vasco. Sarrafiori limpou o Dedé. Olha o goleiro. Toca no Zarate. Zarate acabou perdendo. A equipe do Vasco tentando sair por... Erra ali o Zarate, entregando pro Bruno Gomes. Olha o Zarate. Tocou, enfiada de bola boa pro Renato Kaiser. Olha o Kaiser, bateu no travessão. Terence. Bateu Terence, defendeu o goleiro do Vasco. Escanteio pro Furacão, vem Terence. Terence tocou, olha o Dani. Passou entre o Leandro, entre o zagueiro do Vasco ali. E olha o erro do goleiro do Vasco. Olha o Zarate. Gol do Atlético, Zarate. Erro na saída de bola da equipe do Vasco. O Atlético aproveita, faz 1-0. Pressão do Furacão nesse primeiro tempo. Sasso, Bruno Gomes, lá vem o Dani na marcação. Max Salazar. Volta a equipe do Atlético. Thiago Heleno. Já põe a bola em campo, esticando lá com o Zarate. Salazar. A bola acabou batendo no juiz. Daniel Alves já esticou pro Guerreiro. Perdão, pro Agüero. O Agüero vai bater o Agüero, daí Agüero. 2 pro Atlético, 0 para o Vasco da Gama. 2-0, Atlético agora com toda tranquilidade para cima do Vasco. E Castan, que estava no chute estava na segunda chute do Daniel Alves. Mesmo lateral aqui pro Vasco. Atira da Terence. Vai acabando o primeiro tempo. Fim de primeiro tempo. 2 pro Atlético Paranaense, 0 para o Vasco.
Vamos aí ver. O Atlético tá chegando a 67 pontos. O Vasco segue na 11ª posição com 31 pontos aí. O Corinthians tá vencendo o São Paulo por 3-0. Está indo a 26 pontos, né, em 14º. Aí está se livrando um pouco da zona do rebaixamento o Corinthians. Vamos lá pro segundo tempo. Sai Max Salazar para a entrada de João Pedro. Mexe o Vasco. Dessa vez não mexe o Atlético. Começa o segundo tempo. De Atlético 2-0. Vasco da Gama. Olha a bola. Diego Ribas. Olha o Agüero. Perdão. É o Agüero mesmo. Lá vem esticado aqui no Zarate. Olha o Zarate. Tocou atrás. Olha o Renato Kaiser. Defendeu o Vanderlei. Escanteio pro Atlético. Jonathan. Na cobrança do escanteio. Olha o Zarate. Chegava para cabecear tirando na zaga do Vasco. Recupera o Atlético. Volta aqui com o Thiago Heleno. Thiago Heleno já volta aqui com o Jonathan. Diego Ribas. Já esticou. Erra o passe. Daniel Alves chega bem. Toca no Diego. Olha a bola do Diego. Esticada lá com quem? Vai ficar ali com o Vasco. Falta a favor do Atlético agora. Mexe o Vasco. Sai Bruno Gomes para entrada de Menezes. Vem Davi Terans. Vem Terans na bola. Terans bateu. Tira daqui a equipe do Vasco. A bola vai ficar aqui com o João Pedro. Vai encarar o Thiago Heleno. Deu boa. Conseguiu. Puta, é o Jonathan. Jonathan chega bem. Agora a bola aqui tá com o Diego Ribas. Zarate. Já fez um belo giro. O Renato Kaiser. Vem ele. Vem o Kaiser. Olhou. Olha o Zarate. Chegou batendo. Defendeu o Vanderlei. Tira a zaga do Vasco. Escanteio. E Jonathan na cobrança de escanteio. Terans. Olha o rebote Zarate. 3 pro Atlético, 0 para o Vasco. No rebote do Terans. Ali o Zarate aproveitou fazendo 3 Atlético 0 Vasco. Olha a bola errada aqui agora do Vasco da Gama. Tá vendo o Agüero. Chegou cruzando, olha o Zarate. Subiu, mas ninguém conseguiu cabecear. Olha o Zarate, aproveitou e isolou. Todo mundo do Vasco acabou dormindo. Ele aproveitou, mas acabou isolando. Zeca. Erra o passe, o Zeca. Arremesso lateral pro Atlético. Terans. Bola aqui no Zarate. Posição de impedimento já. O juiz já levantava a bandeirinha de impedimento do Zarate. Erra o Vasco. Pressão aumenta. O Vasco da Gama vai perdendo pro Furacão. Chegamos ao finalzinho de segundo tempo. E o juiz encerra o jogo. Aí pro Atlético 3, Vasco 0. Arena da Baixada lotada. Atlético Paranaense passa o caminho para cima do Vasco. Vamos lá passar como terminou a rodada, né? Vamos lá. O Avaí, a 25ª rodada terminou assim. O Avaí 1-0 por cima do Atlético Goianiense. O Flamengo 2-0 por cima do Ceará. O Corinthians 4-0 no São Paulo. O Internacional empata em 1-1 com o Bahia. O Furacão Atlético Paranaense vence o Vasco por 3-0. O Palmeiras 2-0 no Cuiabá. O Grêmio fica no empate em 2-2 com o Sport. O Santos 1-0 no Fortaleza. O Botafogo do Rio 4-1 no Atlético Mineiro. O Red Bull Bragantino 3-1 na Chapecoense. 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Aí, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro é o seguinte: teremos Flamengo e Avaí, Atlético Goianiense e Corinthians, Ceará e Internacional, São Paulo e Atlético Paranaense, Bahia e Cuiabá, Vasco e Sport Recife, Palmeiras e Santos, clássicos em São Paulo, Grêmio e Botafogo do Rio, Fortaleza e Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro e Chapecoense. A classificação do Brasileirão é o seguinte: Atlético Paranaense é o líder com 67 pontos, Internacional segundo com 53 pontos, Botafogo é o terceiro com 51 pontos, o Grêmio é o quarto com 50 pontos. Aí o quinto colocado é o Bahia, em sexto é o Flamengo, ambos 46 pontos, Palmeiras é o sétimo com 45 pontos, Atlético Mineiro é o oitavo com 38 pontos, São Paulo é o nono com 35 pontos e o Avaí fechando os 10 primeiros com 34 pontos. Já abrindo na parte de baixo da tabela, o Vasco, que é o 11º com 31 pontos, Cuiabá é o 12º com 29 pontos, Ceará é o 13º com 27 pontos, Corinthians é o 14º, Sport é o 15º com 26 pontos, Chapecoense é o 16º e o Santos o 17º, e o Red Bull Bragantino, que é o 18º, com ambos 24 pontos. Aí o Bragantino está dentro da zona do rebaixamento, já abrindo aí o Z3. O Fortaleza é o 19º com 19. O Fortaleza é o 19º com 18 pontos e o Atlético Goianiense é o 20º com 16 pontos aí na lanterna do Campeonato Brasileiro. São os três que estão dentro da zona do rebaixamento. O Zarat chega pelo Atlético Paranaense com 18 gols, João Urras do São Paulo tem 15 gols e o Renato Kaiser do Atlético Paranaense também tem 14 gols aí. Então, ainda falta mais um jogo para as oitavas da Copa do Brasil, da primeira fase da Copa do Brasil aí, não vai rolar amanhã, vai rolar só na quarta-feira. Aí, então, fui pessoal, nós aí até daqui a pouquinho eu vou mostrar lá a Liga Europa lá para vocês. Fui e é nóis.